Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Vozes que Transformam. Eu sou Ludmila Nunes, sou filha amada de Deus e hoje nós estamos iniciando esse projeto que nasceu no coração de Deus. Vim para começar com o pé direito com uma convidada mega especial que eu tenho o privilégio de chamar de minha amiga, que é a Thaís. Oi, Thaís. Bom, Lud, para mim é um prazer estar aqui nesse projeto, né, que realmente nasceu no coração de Deus e é uma honra poder te chamar de minha amiga também, né? E hoje também faço parte, né, de um projeto que Deus tem colocado no meu coração, né? Me chamo Thaís Messias, atualmente sou conselheira tutelar, também tenho curso de psicanálise clínica e também atuo em projetos sociais que falam do resgate dos valores cristãos na defesa das famílias, né? Hoje a gente trabalha em alguns projetos sociais, né? Onde a gente ajuda famílias, famílias que têm dificuldades no contato, onde já perdeu a conexão ali entre pais e filhos, a gente consegue resgatar esses valores, né? Através de palavras, através de terapias, a gente consegue hoje fazer esse trabalho que é muito lindo, né? Então é um prazer estar aqui para contribuir um pouquinho para o seu projeto também. Fico muito feliz em poder te receber. E hoje nós viemos aí com um tema do cárcere das crenças limitantes ao caminho da plenitude. Me conta, Thaís, o que você entende por crenças limitantes? Então, crenças limitantes é um tema muito forte, né? Crenças limitantes são pensamentos, né, que nos aprisiona em determinados momentos, né? São pensamentos que pessoas têm de nós e que nos faz ficar preso em determinados momentos. Por exemplo, um pai, quando tem dois filhos, ele geralmente tende a comparar um filho ao outro e ele começa a falar assim: olha, seu irmão, ele só tira notas boas, você não é um menino bom, você não consegue se destacar. E aí aquela criança que recebe aqueles pensamentos do pai, aquelas palavras ruins, ele começa a se fechar dentro de si. E aquelas crenças, né, aquelas palavras, aqueles pensamentos negativos que veio proferido do pai, faz com que aquela criança ela se feche e na vida adulta aquilo continua refletindo e faz com que ela se torne um adulto que ela não consegue se evoluir. Né, ela fica insegura, ela não consegue se destacar em um emprego, né? Ali, mesmo na adolescência, ela fala: poxa, eu não sou capaz, de fato. Todo mundo fala que eu não sou bom nisso, então se eu não sou bom, de fato eu não sou bom, né? Então, crenças limitantes são esses pensamentos negativos que nos aprisionam. São qualquer pensamento, às vezes, tá muito ligado ali à autoestima, né? A mídia, ela coloca muito que o padrão perfeito são aquelas mulheres que que vestem um determinado manequim. E aí, por esse motivo, as demais, elas não são boas. Daí a gente fica com aquele padrão: poxa, então eu não sou boa para determinada função porque eu não tenho aquele corpo. E não é assim, né? Essas são as crenças limitantes. Elas estão em várias esferas, né? E elas apresentam em vários contextos, né? A gente pega muito pela infância porque é onde vai começando. Na psicanálise a gente vê muito isso, né? Esses pensamentos que surgem desde a infância não são tratados. Quando chega lá na vida adulta, eles começam a apresentar de forma mais intensa. E é muito triste, né? Hoje no meu trabalho mesmo eu vejo muito disso acontecer, muito na adolescência, né? Muitos adolescentes sofrendo com isso, né? A gente enfrenta muito por conta das crenças e a gente não enxerga muito com esse nome, né? Muitos passam por isso, mas não sabe do que são crenças limitantes e aí acaba só levando a vida. Mas que se soubessem tratar, com certeza não passaria por tantos problemas, né, Lud? Isso traz tanta trava, né, nas nossas vidas, nessa vida adulta, né? A gente demonstra através das nossas atitudes, das nossas falas, né? Uhum. E, Thaís, e na sua vida, no seu pessoal, você já se deparou em algum momento com essas crenças limitantes? Sim, se eu tenho muitas histórias, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, já nos deparamos, né? Com alguma fala, né? Com algum pensamento, né? De que a gente não é bom o suficiente, né? Eu tenho, assim, momentos, assim, curiosos. Eu fui a primeira filha, fui a primeira neta por parte materna. E aí eu fui aquela menina, assim, que eu não podia brincar no quintal. Então, sempre me falava assim: você não vai dar conta, você não dá conta, você... Ah, mas você é muito mole, você não dá conta de subir na árvore, eu só tinha que ficar em casa ali, eu só assistia desenho. E aí, então, assim, até hoje eu sou muito mole, hoje eu não consigo andar de moto, e é uma crença, é um bloqueio que eu tenho. Isso hoje acarreta esses problemas hoje na minha vida. Hoje eu sei identificar o bloqueio, mas assim, algo
que não me faz falta eu sanar. Então, acaba que eu deixo ali naquele cantinho. Mas eu sei que tenho esse bloqueio. E por muitas vezes, assim, eu fiquei isolada. Né, eu via os meus primos brincar, eu via meus primos executar determinadas brincadeiras e eu ficava ali meio no cantinho, porque eu não podia, eu não conseguia. Hoje eu sei que eu não consigo. Não aprendi a nadar, porque eu tinha esse bloqueio, né, de falar que você não dava conta, você. Ah, não, mas você é mole mesmo. Então, acabou me gerando esses transtornos de eu não conseguir mesmo. Os meus pais fizeram isso por mal? Não, foi proteção. Né? Hoje eu consegui ressignificar, hoje eu entendo que tudo foi proteção. Não era a primeira filha, eles não sabiam ser pais, assim como eu também não sabia ser filha, né? Então a gente aprendeu juntos. Só que eu percebo assim que essa proteção acabou gerando essas crenças de eu entender que hoje, muitas vezes que eu vou executar uma atividade, eu fico assim, não, eu não dou conta. Até hoje, eu não sei nadar. Até hoje, eu não sei andar de moto. Então, assim, são coisas que eu poderia ter aprendido, né? Então, de fato, são coisas que atrapalham, né? E, assim, isso na minha vida pessoal. Foram coisas... Fui muito amada, mas tiveram esses empecilhos, né? Mas na minha profissão, eu vejo, hoje a gente está com uma juventude, assim, com muita informação, né? A gente tem adolescentes, assim, ativos nas redes sociais, né? A gente tem pais que perdeu o controle e eles não sabem muito como falar com esses jovens, né? Não é Eu vejo isso. mais só pegar e falar, ah, você fica aqui e pronto, né? Os jovens de hoje estão sedentos por um porquê. E os pais não sabem explicar o porquê. E aí geram essas crenças, né? Geralmente os perfis em casa são diferentes. A gente tem 2 filhos e cada um tem um perfil. E aí eu tenho aquele que é mais quietinho e aquele que é mais ousado, né? Eu acho que você tem 2 filhas e elas são É bem diferentes, isso. né? Tem uma que é muito mais assim, ativa e aí pergunta, e a outra já é mais calada. E aí você tende a comparar, né? Mas por que você não fica quieto igual a sua irmã? E a gente chega muito casos pra gente nessa questão de um jovem que dá muito trabalho, de que às vezes quer sair pra rua, e aí o pai não sabe lidar e começa a falar: você só dá trabalho, você não presta. E essas falas, né, de você não presta, você só dá trabalho, geram uma crença limitante naquele adolescente que mais tardar, ele vai realmente dar um trabalho. Porque tudo que eu falo, né, com uma certa frequência, ele vai virar uma verdade. E a crença limitante, ela tá presa naquilo ali, né? Se eu falo bem, né, até mesmo para essa plantinha, se eu ficar falando uma palavra negativa para ela, né, vai chegar um momento que vai surtir um efeito, né? A gente tem até estudos, né, Já vi mesmo. de palavras afetar até mesmo plantações, né? Então, com as pessoas são dessa forma. E isso é interessante, né? Então, essas crenças molda a pessoa, né? E é preciso trabalhar de uma forma diferente. E os pais, hoje em dia, eles não sabem como lidar com esses jovens, né? E aí vai ficando essa geração, assim, sem controle, né? Precisa se voltar atrás, precisa se repensar. E é algo, assim, que a gente tem visto cada vez mais gritante, né? É preocupante, né? E, Muito. Thaís, eu vejo isso muito também dentro do meu consultório, né? E eu sempre costumo dizer, não existe educação 100% perfeita. Uhum. Nós pais, nós vamos errar em algum momento da nossa vida. Seja ele, né, a gente às vezes fazendo uma comparação, ou muitas das vezes super protegendo demais, Uhum. né? Então, pode acontecer com qualquer um de nós. E as palavras têm poder Sim, de como? vida ou de morte, né? Olha para você ver, você deu o exemplo aí da plantinha. É exatamente isso. Se você libera palavras de bênçãos, você fica mais destravado, você fica mais ousado, né? Agora, quando você libera sobre os seus filhos, ou até sobre o seu cônjuge, né? Palavras de maldição, palavras que vai deixar ele ali para baixo, ou trazendo comparações indevidas, nem sempre é intencional, né? Mas isso vai gerar uma crença limitante, não é isso? Sim, e como, né? Até recentemente foi um atendimento assim que me chamou muita atenção, né? De uma mãe que pediu socorro, pediu muita ajuda, e aí nós fomos, conseguimos atendimento terapêutico, assim, e foi até dentro do projeto de um dos projetos que eu atuo de resgate da família. Nós fomos até essa família.
E aí nós conversamos com essa mãe, e ela fala, nunca faltou nada para essa menina, nunca teve nada de ausência. E essa menina, ela tá assim, hoje ela tá rebelde, ela não quer nada mais, ela não quer ir mais pra escola, ela não me obedece. E aí eu falei, eu quero conversar com essa menina, né? Quero descobrir o que que tá acontecendo. E quando essa menina veio, é uma menina assim, que traz uma energia muito boa. E aí, quando ela veio, eu falei assim: minha mãe não me ama. Eu perguntei, mas por quê? De onde você tirou isso? E ela falou: ah, ela só ama a que é filha do meu padrasto. Ela não me fala quem é meu pai. Ela ama a filha do meu padrasto. Ela só me empurra as coisas. Ela nunca me contou a minha história. E ela quer que eu faça todos os serviços aqui da casa. Então, a ausência do falar, né, da forma como falar, ela encara que a falta de um amor, né? Então, quando você vem falando de a forma como eu profiro as palavras, né, que eu trago um contexto, né, faz toda uma diferença numa vida, né? Então, essa menina, ela trouxe, né, uma limitação para a vida dela, né? Não, eu não tenho amor, então eu não preciso fazer nada para minha vida, não preciso ter mais perspectiva de crescimento, porque se eu não tenho quem me ama, para que eu vou apresentar resultado, né? Então, é muito sério, né? As palavras, ela realmente têm poder. Quando eu trago um contexto de amor, quando eu trago um contexto de afeto, eu mudo todo o ambiente ao meu redor, né? E isso é verdadeiro, né? Então, a importância de, principalmente em casa, a gente saber, né, lidar com os nossos filhos, Uhum. com os nossos relacionamentos, né? A importância de eu saber falar. Eu posso, sim, falar, olha, você tá errado, meu filho, mas com amor, né? É muito, muito interessante. A forma certa de falar, ela faz com que o outro me escute, né? E você me fez lembrar de algo, né? Muito pessoal, inclusive. Quando eu era criança, meus pais não fizeram por mal. Eu amo meus pais, né? Eles vão ver esse podcast, mas não estou julgando eles, nem criticando jamais. Pelo contrário, eu tenho um amor, uma honra pelos meus pais. Eles sabem disso. Mas quando eu era criança, pela religiosidade, né? Eu cresci num ambiente muito religioso. Eu era proibida de usar calça, eu era proibida de fazer atividade física. E eu vi ao longo do tempo, quando eu fui adquirindo conhecimento, que isso me gerou muitos bloqueios, inclusive de fazer atividade física. Então eu sempre vivia me procrastinando. Eu começava a fazer uma atividade física e, infelizmente, chegava um certo ponto eu não conseguia continuar. Eu parava, desistia, ficava desmotivada. E isso perdurou por muitos anos, muito tempo, né? E aí, um certo dia, eu fiz uma masterclass e a gente estava estudando sobre feridas emocionais. E na aula, eu pedi para que Deus me trouxesse à memória o que ainda estava oculto e eu precisava de saber. E quando foi no dia seguinte, uma amiga entrou em contato comigo, falando: Lude, nós criamos um grupo da nossa adolescência, da época que a gente estudava, né, num colégio. Você quer entrar? Aí eu falei: quero, pode me botar lá. E aí, conversa vai, conversa vem dentro do grupo. Alguém falou, né, que lembrava que eu só fazia as atividades físicas na escrita. Ou seja, eu fui bloqueada na infância. E aí, naquele dia, Deus me trouxe à memória o que realmente estava me bloqueando. E foi um divisor de águas, porque a partir desse momento, Thaís, que eu descobri, né, claro, através do conhecimento. Até então eu não sabia. Eu entendi que o que me limitava estava aqui na minha mente. E eu precisava de fazer um desbloqueio. Tanto é que tantas vezes eu tenho o histórico do ano passado mesmo, eu ir para academia em 2 momentos e eu travar a ponto de não andar, de ficar travada da coluna. E aí isso me desestimulava, né? Mas com o tempo, quando eu entendi isso, eu falei, não, é agora. E interessante que as coisas vão acontecendo assim, tão naturalmente, né? Inclusive, teve um dos momentos que você estava presente. A gente estava numa reunião, né, com uma outra amiga nossa. E dentro da reunião, eu até comentei com ela, falei assim, eu quero começar a fazer atividade física, só que essa semana eu não tenho condição para te pagar. Eu posso te pagar semana que vem? E aí ela usou, olha o termo que ela usou. Ela falou para mim assim, amiga, esse mês eu vou te abençoar com a mensalidade da academia. Aí eu pensei comigo, né? E agora? Eu preciso honrar. E Agora aí, é agora ou nunca. E eu comecei a fazer ali a atividade física. E eu lembro que no primeiro mês, para honrar, né? O abençoar dela, que ela tava abençoando minha vida, eu falei, eu preciso de honrar esse compromisso. Eu comecei a fazer atividade física de segunda a sábado. Então, eu só ficava o domingo livre e voltava. Então, quando terminou o ciclo do primeiro mês, ali eu já criei um novo hábito.
um hábito saudável e desbloqueei essa crença limitante. Fiz Que um rito de bacana. passagem. Isso foi muito bacana, né, Lud? Demais. Realmente. E assim, quando a gente fala, a gente começou falando sobre crenças limitantes, né? Não, crenças limitantes são todas aquelas palavras negativas que nos aprisionam em momentos ruins, né? E aí, o pessoal que está assistindo no início deve ter pensado assim: poxa, então tá ruim, né? Eu escutei isso na infância, escutei a vida toda de que eu não ia prestar, então tudo que tá dando ruim nunca vai ter sucesso, né? Nunca vou ter sucesso. Mas tá aí um exemplo, né, de sucesso, né? O seu exemplo de sucesso que é possível. Então, quando a gente consegue identificar aquilo que nos levou àquele bloqueio, a gente tem formas de romper com esses ritos de passagem, desbloquear aquilo e nos fazer recuperar, né? Eu citei aqui que eu tive um bloqueio, sim, com as atividades físicas também, né? Eu não aprendi a nadar, não aprendi... Eu até cheguei a aprender a andar de moto, é algo assim que me entrava muito, eu tenho muito medo, cheguei a tirar a carteira, mas é algo que ficou só ali na carteira mesmo. Eu não gosto de fato mesmo, é algo que eu tenho muito medo. Mas, assim, se fosse algo para desbloquear, eu já sei exatamente onde fazer. Mas é algo assim que não me incomoda não saber, porque realmente Nesse momento você não se vê necessário, não né? vejo. Mas assim, igual eu tenho muito medo de água, né? Mas recentemente fiz uma viagem, fui desafiada a mergulhar e fui. Então, assim, a gente está sempre se desafiando, né? Porque isso que é o importante, né? A gente entender que eu tenho a crença, eu tenho sempre, às vezes eu falo, vou fazer tal coisa. Ah, mas para que você vai fazer isso? Então, assim, muitas vezes eu faço primeiro para depois falar, né? Então, tem pessoas que a gente tem que saber até para quem vai contar, né? Os Sim. projetos que a gente vai contar. A gente tem muita gente que posta, né, nas redes sociais primeiro. Olha, vou fazer tal coisa, né? Ter esse cuidado, né, do que fazer. Não tô falando que não é para divulgar, né, o seu negócio e tudo, mas a forma como falar para que você não seja bloqueado se você já sofre, né, com essa resistência. E aí, ter todo esse cuidado para que você desbloqueie esses pensamentos negativos. E aí, eu fui lá, fiz o mergulho. Quando eu saí do mergulho, aí eu postei, eu falei assim, caraca, consegui, né? Venci aquele trauma, né? Você fez um Então, enfrentamento ali. foi difícil, até brinquei com a menina, falei assim, moça, se eu não conseguir, eu tenho a devolução, se eu chegar até lá na plataforma e eu não mergulhar, tem a devolução de dinheiro? Não, eu falei, então, mas eu vou perder o dinheiro, então, foi importante para mim, né, aquele momento, mas é você identificar onde tá aquele bloqueio e usar aquilo a seu favor, falar, não, eu vou enfrentar, de uma forma ou de outra eu vou enfrentar, porque é importante, e aquilo faz você avançar. Desde que eu enfrentei, eu percebi, eu consigo ir além. Então, em outros pontos da minha vida que eu achei que eu não era capaz, eu fui capaz, assim como você. Quando você passou por o processo da academia, você percebeu que em outros pontos você também é capaz de ir, de avançar. E avançou, não é verdade? É verdade. Então, a gente pensa que você que não consegue, né? Porque você escutou a vida toda que não conseguia, mas a partir do momento que você identificar, poxa, me falou que eu não conseguia, mas o que eu não conseguia? E aí você identificou, tá, é isso aqui, então a partir de hoje eu vou convencer em pequenos pontos. Lógico que você não vai avançar, o que você não avançou a vida toda, você não vai avançar em um dia, né? Mas separa em pequenas metas. Pega ali, senta, anota em uma agenda. Tá, para mim fazer tudo isso aqui, eu preciso fazer tanto. Divide aquilo ali em um mês. Eu preciso fazer por dia. O quê? E aí, cada dia você vai avançar um pouquinho. E você vai ver que no final daquele mês, você conseguiu avançar e desbloquear. E aí, depois que virou um hábito, aí fluiu. E você rompeu uma barreira e deixou de ter uma crença limitante, né? É o enfrentamento. É isso? Exatamente. E olha para você ver, né? Talvez você aí que está nos assistindo nunca nem ouviu falar sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu sempre. Você falou sobre a questão das vezes você não compartilhar os seus projetos. Eu sempre tive uma. Vamos falar assim, uma lei na minha vida que eu falasse, não, minha vida é um livro aberto. Isso, gente, não é legal. E isso também gera muitas crenças limitantes. Por quê? Porque você compartilha, né, o que está, às vezes, ali no seu coração e às vezes está até alinhado ao projeto do Senhor também para sua vida. Mas, infelizmente, né, existem pessoas que têm olhos maus. Uhum. E aí, às vezes, acaba te julgando, te comparando, falando, não, você não vai dar conta. E aí, te É trava, onde. te bloqueia. E eu aprendi que o segredo protege a bênção. Então, muitas das vezes, a gente realmente tem que guardar, né? E só mostrar o resultado, né? Sim. O nosso podcast, inclusive, né? É algo que estava guardado. Eu estava até lendo, Thaís, eu tenho um caderninho onde eu faço ali meus momentos terapêuticos, né? E coloco ali alguns projetos. E esse podcast já estava escrito nos meus sonhos, né? No meu mural dos sonhos.
e alinhado ao projeto do Senhor. Tanto é que quando desbloqueou foi tão rápido que nem eu acreditei. E hoje nós já estamos aqui, né? Nesse momento tão legal para poder compartilhar, porque tem muitas pessoas que não sabem, assim como nós não sabíamos lá atrás. Então é para gerar conhecimento, para você acessar aí informações que podem te curar, que podem realmente, de fato, transformar a sua vida. E essa transformação, ela vem de uma metanoia, né? E aí me lembra muito a questão da borboleta, né? Essa metáfora da borboleta, porque ela fica ali no casulo, guardada, né? Passa pelas suas dores, né? Até ela se transformar. É um período, né? É um processo. E eu sempre costumo dizer, Thaís, que só alcança o propósito quem suporta o processo. É, de fato, né? De fato. E aí me lembra uma história sua também, né? De um rito de passagem que você passou recente, né? Gente, vou contar uma história da Ludmilla agora. E ela nem sabe que eu vou contar a história da vida dela, né? A Lud, o ano passado, porque essa é uma história que me inspira muito, a vida da Ludmilla. Ah, E isso me aí, emociona. a Lud, ela já era casada, né? A Lud, e aí ela sempre falou assim, gente, eu preciso oficializar tudo, né? Do casamento e tal. E aí esse ano rompeu essa barreira, né? E foi um casamento assim lindo, foi algo feito com todo carinho e tudo. E ela tinha aquilo assim, nossa, mas eu não posso atender, eu não posso fazer os tais projetos e tudo. E ela tinha essa crença limitante, acho que nem ela sabia que ela tinha. Verdade. E Verdade. quando passou por esse rito, né, ela desbloqueou. E, gente, essa menina mudou totalmente Mudei até o tudo. visual, gente. Mudou. E hoje é uma nova pessoa, assim, de uma forma. Então, às vezes, um ponto que para você é importante, que eu olhava de fora, eu olhava assim, gente, mas pra quê, né? Já tá casado, já tá tudo assim, tá tudo certo. Eu olhava assim, tá, não vou falar nada, é um sonho dela e tudo. Mas a gente que tá de fora, assim, às vezes não acha importante, né? Mas dentro do seu coração era algo importante para você. Quando passou, desabrochou, né? Era a história da borboleta, né? É, E exatamente. aí, hoje transformou-se. Realmente, as asas desabrochou e você tá voando. Né? E isso é importante. Então, às vezes você tem um sonho, né? As pessoas elas têm sonhos e às vezes fala assim: "Ah, mas é bobo. Ah, mas é um sonho tão idiota". E não coloca em prática, porque fica com medo das pessoas pensarem o que as pessoas vão pensar de mim se eu colocar em prática, né? Mas e daí? Foda-se o que as pessoas estão pensando, né? O que é importante é o que o seu coração quer. Porque a partir do momento que você coloca em prática aquilo que você acha que é importante, você desabrocha. E quando você desabrocha, coisas importantes acontecem. E assim é o exemplo que eu pego muito o exemplo da Ludmilla, eu comento seu exemplo para várias pessoas. Nem Eu sabia. falo, eu falo, gente, vocês têm que ver o exemplo da minha amiga, porque foi um exemplo assim de superação, passou por um rito, né? E coisas assim aconteceu de importante, mudou, tá uma pessoa assim confiante assim em vários projetos, tirou vários projetos do papel e não são projetos para ela, não são coisas que vão engrandecer a Ludmilla, são projetos que vão enriquecer uma sociedade, são projetos que hoje você está ajudando mulheres assim empoderar assim a sair, né, de uma zona de conforto. Então, assim, muitas mulheres hoje se veem com projetos parados, com medo de, mas isso é bobo, mas isso as pessoas vão rir, eu colocar isso em prática para quê, né? São crenças que a limita. E às vezes não é bobo, né? Às vezes estava ali guardado ali no fundo do coração, igual o que você tinha, né? E aí bastou se passar por um rito, você colocou tudo isso em prática. Olha aí, de abril para cá, o tanto que já cresceu, Nossa, tantas coisas fluiu fluíram, muito. né? Então, assim, até me desculpa colocar o seu, Imagina! o seu exemplo, mas é algo assim que me inspira, até comento em casa. Falei assim, gente, eu tenho que usar como positivo, porque a gente tem que vencer barreiras, né? Quando a gente fala, a gente pensa que crenças limitantes muitas vezes são coisas assim mirabolantes, né? São pensamentos, só aquelas palavras negativas pesadas. Mas não, a mídia ela nos coloca o tempo todo, quando a gente tá ali no Instagram, rolando ali o feed, que a gente vê aquela blogueira linda, né? Aquela casa perfeita, e aí a gente olha a nossa casa e às vezes fala assim, poxa, mas a minha não tá tão perfeita, né? E As aí a comparações, gente né? fica se comparando, aquilo traz, né, aquela crença limitante de que, nossa, eu não vou conseguir porque a minha não tá tão perfeita. Então, se eu pego muito o seu exemplo assim, poxa, não tá tudo a mil maravilhas, mas tá seguindo, tá fluindo. E isso é importante, né? Hoje eu costumo Então, dizer que eu sou próspera, né, porque a isso. prosperidade, ela não vem só do financeiro, né? Hoje eu tenho um prazer de poder, todas as refeições, eu estar junto com a minha filha, né? Hoje a Roberta já tá morando em outra cidade, tá com a minha mãe, mas
com a minha filha, com meu esposo, ele mesmo trabalhando, né, em 2 lugares, a gente tem esse privilégio de ter esse momento de conexão. Eu até falo que eu sou um pouco alienada, tem hora que eu sumo ali das redes sociais, do celular, mas eu tenho vivido muito esse meu momento, sabe? Meu esposo até brinca muito, que ele fala assim, que depois que eu casei, eu até fiquei mais prendada. Na verdade, eu já sabia fazer, mas por conta de tantas travas, né? Só para aprofundar um pouquinho para as pessoas entenderem, eu vim de um divórcio, né? E aí eu fiquei com medo de me envolver, de passar por tudo que eu passei outra vez. Então eu tava com uma pessoa muito bacana, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa maravilhosa que cuida de mim, mas eu tinha essa trava, esse medo. E aí ele queria casar, mas eu não. Então vinha de mim esse bloqueio. E aí quando eu vou até proferir aqui um pouco sobre a minha fé, né? É, quando eu encontrei Jesus de verdade, e foi através dos meus dos conhecimentos, através da psicanálise clínica, através de alguns estudos, alguns treinamentos de inteligência emocional, isso sim me trouxe um desbloqueio. E na própria palavra do Senhor diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu me conectei de fato com Ele e eu coloquei em prática algumas coisas que ainda estavam faltando, aí sim as coisas começaram a fluir. E uma delas, Thaís, eu comecei num projeto de mulheres. A gente começou num grupo pequeno e muitas pessoas, porque eu sou filha de pastor, muitas pessoas me chamavam assim, Lude, ora por mim. Lude, ora por mim. Aí eu ficava assim, oh meu Deus, eu não tô tendo nem como orar por mim mesma. Como que eu vou ter força para orar pro fulano, né? Mas eu não tinha uma rotina espiritual. E aí eu me uni com algumas mulheres, a gente abri um projeto de um devocional, convidei essas mulheres para poder a gente estar fazendo um devocional juntas. E esse devocional, ele começou 5:30 da manhã. Nos primeiros dias foram assim intensos, foram dias muito difíceis, desafiadores, mas consegui romper. E muitas dessas mulheres, elas hoje também têm uma rotina espiritual. E isso o grupo foi crescendo, né? E a gente foi ali, foi moldando o grupo para impulsionar, de fato, essas mulheres que estavam ali dentro a ter uma rotina espiritual. E isso me gerou conexão com o meu Pai Celestial. Isso fez com que realmente destravasse muitas coisas. E aí eu vim entendendo que eu precisava de estar mais ainda. Eu passei por vários traumas religiosos, e então eu tinha muita trava para congregar. Olha quantas crenças, né? E isso me fez com que me afastasse de tantos projetos lindos que eu já tinha guardadinho ali, tinha o chamado, mas precisava de algo acontecer ali, realmente de um processo. E através desse encontro com Deus, né, de forma tão sobrenatural, né, ele foi sobrenatural na minha vida em vários momentos. Eu consegui, de fato, me destravar, entender que eu precisava ali dentro do meu relacionamento ter o casamento, né, diante da sociedade, diante de Deus. E Deus, ele usou pessoas, porque se eu fosse olhar para as minhas condições de humana, eu falaria, eu não tenho condições. Mas quando Deus está à frente, ele está no negócio, as coisas fluem. E aí foi isso que aconteceu. Deus colocou pessoas para nos abençoar em várias fases da nossa vida. E não foi diferente no nosso casamento. E realmente foi, de fato, assim, lindo, sobrenatural. Não foi algo grandioso, porque tem muitas pessoas que ainda falam assim, ai, Lúcia, você não me chamou, né? Mas foi bem intimista. Eu tive o prazer, o privilégio de poder contar com meu pai para celebrar a nossa cerimônia. Então, assim, foi algo que foi mais especial ainda para mim. E isso fez com que realmente desbloqueasse outras coisas. Voltei a cear, voltei a congregar de fato. E isso só vem abrindo portas. Faz toda a diferença, né? Então, assim, você rompeu uma crença limitante que você tinha, né? Exatamente. E isso é o diferencial, né? Quando a gente consegue romper as crenças, através desses ritos, desses desbloqueios, a vida da gente flui, né? Então, esse é o importante. Entender onde está o gatilho que te faz ficar preso no passado ali, de onde te gerou, desbloquear para que você viva um momento de sucesso, né? Então Exato. é simples. E aí, mas sozinho eu consigo? Talvez, mas tem profissionais que te auxiliam, né? Muitas vezes você está tentando sozinho, muitas vezes a gente se pergunta enquanto adulto, por que que a vida do meu colega vai para frente e a minha não, né? Às vezes ele não passou por esses dilemas e você passou. Então procure por ajuda, né? A gente tem aquele dilema de que mas eu vou procurar por um atendimento terapêutico, você é para doido, não tô doido, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda tem esses tabus, né? Foi criado tantas
tantos assim memes, tantas coisas em cima, né, da profissão que ficou essas questões. E hoje a gente vê, eu ainda costumo, no meu trabalho, enquanto conselheira, a tutelar, a gente requisita muito trabalho na área psicológica, né? Porque hoje é um mal muito grande, né? As doenças, o mal do século, né? Hoje, Uhum. infelizmente, são as doenças da mente. E aí a gente fala muito para adolescente, olha, você vai ter que passar por terapia para te ajudar a entender determinadas questões, né? Você tem que hoje fazer a sua família para se reajustar e viver em harmonia. E mas eu não preciso fazer isso, a culpa é do meu irmão mais novo que dá trabalho lá em casa, eu tenho que fazer. Aí eu ainda brinco assim, mas a gente faz terapia hoje é para lidar com o que tá causando o problema e a gente que tá ação que tem que fazer para não ficar doido, né? É isso E aí a mesmo. gente brinca muito assim para ver se dá aquela apaziguada, né? Assim, para a pessoa ir, mas de fato a gente precisa buscar por ajuda, né? Para que a gente tenha aquele respiro e consiga descobrir o norte, né? E com relação às crenças limitantes, às vezes você nem sabe que tem um problema que está te limitando. E são várias crenças, né? A gente começou a falar sobre o feed ali, né? Que a gente olha e fala, nossa, olha aqui, essa blogueira aqui, ela tá com a casa linda. Olha a torneira. Esses dias mesmo eu até estava olhando e falei assim, eu quero trocar a torneira da minha casa. E não é uma torneira ruim. Mas eu olho assim, eu falo, gente, mas para você ver, para mim já não tá bom, não quero gravar e eu gravo vídeo lá na minha casa, alguma coisa assim. Não quero gravar na cozinha porque assim, minha torneira, ela para mim já não tá legal. Se eu não comprar uma torneira chique igual a que eu vi, eu falei assim, peraí, o que eu tô fazendo? Aí eu parei, respirei, eu falei assim, pensei, eu falei, não, tem que voltar à realidade. A minha realidade não é essa. E aí, assim, a gente tem que se cobrar, a gente tem que respirar o tempo todo, porque a gente tá bombardeado de informação, né? Sim. O tempo todo tá vindo informações. Se a gente se deixar levar, a gente vai adoecendo, né? Então, busque por ajuda, né? Busque por profissionais. Não queira desabafar com aquele amigo que também tá precisando de ajuda, É a questão de né? deixar, né? A vida é um livro aberto, não tem problema ninguém saber da minha vida. Opa, cuidado. Né? Cuidado com quem está sabendo dessa vida. Não que seja um problema você chegar num amigo, nossa, olha aqui, consegui e tal. Mas, assim, limite-se ao que contar e para quem contar. Né? Busque por profissionais qualificados para identificar. Às vezes a sua vida não está indo para frente porque você tem esses pontos a ser corrigidos. Às vezes a sua infância foi toda escutando que você não ia dar nada que presta. Né? A gente tem muitas meninas que sempre escutou isso da família. Você não vai dar nada que presta. Você vai sempre ser igual aquela sua tia que, né, que nunca casou e tal. Infelizmente, por ser um programa que vai, né, para uma rede social, não vou falar tudo que elas escutam, que chega até nós em consultórios, né? Sim. Porque são palavras pesadas, mas vocês imaginam o que são falado, né? E, infelizmente, ainda hoje se tem muito disso. Então, vá a profissionais. E aí, após sanar esses bloqueios, vocês vão ver como a vida vai ser desbloqueada e sucesso, né? Vai começar a chegar de uma forma bem mais rápida, bem mais fértil, né? Uhum. E é isso. Teve até uma pessoa que me perguntou, né, o que que é rito de passagem? É porque, gente, nós crescemos ouvindo coisas, né, e passando por experiências. E geralmente a gente lembra das experiências negativas, é isso que nos bloqueia, né? Uhum. Então, é voltar, fazer uma volta ao nosso passado, ressignificar essa história através do perdão, inclusive, aceitar, né, o que se passou, porque não tem como mudar, mas começar a gerar novas memórias a partir daqui, a partir do agora. Isso faz com que a gente faça um rito de passagem. E às vezes, Deus ele vai nos mudar de mesa, ele vai nos colocar em outros ambientes, né, lugares, e isso vai gerar novas memórias, porque lá no futuro, o hoje vai ser o seu passado. E isso traz um desbloqueio muito grande. Isso se chama o rito de passagem. É tirar uma nova versão, né? Daqui para frente. Viver uma nova vida. Né? E é a vida que Deus ele planejou e ele projetou para todos nós. Mas poucas pessoas vão acessar. E eu já estou acessando a minha. E você? E você, Thaís? É isso aí, eu também tenho vivido assim extraordinário de Deus, né? Já comentei com você, né? Ontem a gente até fez, né, uma reunião onde a gente conversou bastante. E tem assim acontecido maravilhas justo por isso, por entender fatos que estavam bloqueados, que nem eu sabia que eu precisava desbloquear, mas coisas incríveis têm acontecido. E uma coisa, quando a gente falou palavra tem poder, eu brinquei muito até com uma outra amiga nossa no início do ano. Eu brinquei com ela e falei assim: esse é o meu ano. E vai ser o nosso ano. É Eu o até nosso. falei para você, não falei, Lud, no início do Sim. ano. Será o nosso ano e não tem o que aconteça, o que acontecer. Será o nosso ano, vai ser o ano dos projetos. E assim,
Coisas ruins aconteceram de janeiro até agora? Sim, choramos, choramos, Muito. como todo mundo. Como tiveram Né? lágrimas, né? Coisas assim, problemas acontecem para todo mundo, né? Às vezes as pessoas veem uma foto feliz na rede social, não se engane, problemas existem. Só que Deus nos dá maturidade para entender que aquele problema não é porque a gente sofreu um problema que ele não está conosco, né? Então é preciso olhar para o problema com outras lentes, né? E quando a gente olha com outras lentes, soluções vêm. Então, quando a gente profetizou lá em janeiro que 2025 seria o nosso ano, bênçãos acontecem. Nós já né? declaramos, né? Declaramos Profetizamos. E esse ano tem sido, assim, extraordinário, né? Agora estamos em agosto e aí, assim, projetos. Hoje a gente participa de projetos, assim, que a gente sempre falava, né? Eu sempre falava, assim, que eu queria fazer algo que fosse realmente de valor, algo para resgatar, que a gente vê que as famílias hoje, elas são muito atacadas, né? E eu queria ajudar de alguma forma, né? Eu queria contribuir. E sozinha a gente, uma coisa que eu sempre falo muito, uma andorinha sozinha ela não faz verão. E eu me sentia sozinha. E esse ano ele me conectou com pessoas, com projetos prontos, né, que já trabalhavam, mas projetos até de outros estados que nos acharam aqui. E hoje a gente faz parte de núcleos que trabalhamos, né, e conseguimos resgatar famílias. Isso é muito importante e gratificante. Então, trabalhar nesses projetos que Deus tem colocado no nosso coração e feito com que nós fôssemos enxergados aqui, nós que éramos tão pequenininhos, somos tão pequenininhos, né? Estamos sendo usados como ferramentas, isso é magnífico. Mas por quê? Porque nós vencemos barreiras, né? Então hoje a gente tem vivido algo que é grandioso para nós, mas porque nós usamos da palavra, né? Que nós temos esse poder de profetizar sobre a nossa vida, porque quando a gente fala coisas boas acontecem. Agora, quando eu fico falando, meu dia tá sendo péssimo, aí eu tô desejando que seja péssimo, então vai ser péssimo, né? Agora, quando eu acordo de manhã e falo, cara, vai ser maravilhoso, né? A gente tem o costume aqui entre nós de sempre falar um dia abençoado para você, e a gente abençoa a vida um do outro, né? E isso é maravilhoso, né? Então a gente tem sempre a gente tem um grupo de amigos que a gente sempre tem essa referência, né, de mandar um dia abençoado para o outro e abençoar. Eu tenho alguns assistidos que a gente manda, que a gente sabe que está passando por dificuldades naquele momento ali, e a gente manda, olha, que a sua semana seja abençoada, né, que Deus esteja presente em cada detalhe do seu dia, e faz toda a diferença que aquela pessoa chega e fala, nossa, minha semana tem sido diferente, porque a gente sempre coloca, né, Deus em primeiro lugar nesses projetos, e como faz a diferença. Então é isso, né, profetizar. E mesmo que você talvez não receba uma palavra, né, todos os dias de alguém, não se sinta diferente, não se sinta excluído, você mesma pode declarar isso na sua vida. Eu mesma, no meu despertador, né, no celular, todos os dias ali, no primeiro horário, já a hora que ele desperta, já está escrito, hoje iniciou o melhor dia da minha vida. Foi algo que eu coloquei. Eu antes eu tava com essa mania de dormir olhando o celular. Meu esposo ainda fala assim, nossa, se dorme, tipo, não quero te incomodar, não, que eu dormia com o telefone ligado, e aí eu dormia com o barulho do celular. E aí, a gente até nessa última viagem, tipo, não tinha carregador perto da cama, então não tinha como dormir com esse hábito. Passei a dormir com o telefone longe. Quando chegou, continuei com esse hábito. E isso tem me feito tão bem de não dormir rolando a tela do celular. Então, o celular tem dormido longe de mim. E aí, para acordar, então, eu não acordo e fico ali mais uma hora de prazo com o telefone na mão, olhando o feed. Então, assim, eu não acordo já vendo notícias negativas, né? Eu acordo e aí o meu despertador, você falando, o meu despertador agora tá escrito assim, já acordo mais cedo, não perco aquela uma hora ali do meu dia, né? Olhando notícia ruim. E tá escrito, acordar para brilhar. Então, o dia já é para Arrasou! brilhar, né? Então, olha para você ver como que um simples ato muda. E, assim, se meu marido pudesse dar um depoimento agora, Ele tenho vai vir aqui, viu? tenho certeza que ele falaria o quão produtiva estou desde que eu comecei com esse hábito, né, de acordar mais cedo e, de fato, deixar o celular longe da cama. Gente, é um hábito simples, né? O celular, a primeira frase que eu leio, acordar para brilhar. Então, assim, a Já minha a vontade, motivação. né, de desligar o telefone e voltar para a cama é grande? É. Mas eu volto? Não, porque eu li aquela frase, acordar para brilhar. E eu sei que eu tenho 4 coisas para fazer antes do café da manhã. Eu tenho um devocional para fazer, eu tenho que organizar algumas coisas antes de chegar até lá na cozinha. Então, assim, eu faço tudo isso, virou uma rotina. E isso é bacana. E é algo, assim, que tem sido grandioso, motivador para mim. E tem influenciado na vida dele que tá ali do meu lado, que a gente tinha uma dificuldade para acordar. Então, gente, é simples, mas façam isso.
E faz a Nossa, diferença. faz muita diferença o não olhar a tela do celular logo que acorda, porque adoece o nosso cérebro. A gente fica adoecido quando a gente fica ali olhando aquele bombardeio de mensagens, né? O nosso dia para ser bom, ele também tá ligado ao que você consome, né? Tanto de conteúdos ali na internet quanto na TV. Se você já começa o seu dia, já vai direto para a TV e já vai ver ali noticiários, né, são com notícias ruins, como que você acha que vai ser ali o seu dia? Se você consome músicas, por exemplo, que falam sobre traição, que falam só coisas ruins, o que você acha que você vai aderir para dentro do seu lar? Então, se ligue um pouquinho nisso aí, porque, né, são dicas preciosas, é ouro, né? É. E o nosso podcast está aqui realmente para trazer essas dicas também para você ter a sua vida transformada e sair daqui, né, com a virada de chave. Thaís, estou muito feliz por esse nosso primeiro episódio. Que honra ter você aqui comigo. Ai, Muito gratidão, obrigada viu? pela tua presença. Muita gratidão de estar nesse primeiro, né? De ter sido a honra de iniciar, né? De estar nesse momento. E sucesso, viu? Voa, que nem uma borboleta, Amém. né? Que essa Você transformação seja de total sucesso. É o que desejo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, minha amiga. Amém. Vamos voar longe e abençoar a vida do próximo, né? O céu é o nosso limite. Isso aí. E eu quero aqui também, né, agradecer as empresas que estão abraçando esse projeto, estão confiantes aí juntamente com o projeto do podcast e outros projetos que irão vir, que já tá no forninho, vocês vão ficar sabendo. E vou citar aqui o nome delas, né? Quero agradecer o Estúdio Novo, esse espaço, né, que Deus abriu aí juntamente com essa empresa para a gente trazer esse projeto do podcast. Quero agradecer também ao Brownie da Lu. Quero agradecer a Connect Social Media, a Academia Top Fitness, a Clínica Matri, a Clínica Muni, que são clínicas onde eu atendo atualmente presencial. E quero te dizer, né, se você gostou desse conteúdo, eu quero que você siga, curta, compartilhe, para que esse projeto possa alcançar mais vidas, para que essas vozes que aqui vierem possam, de fato, levar transformação para você, para os seus familiares, para os seus amigos. Deus abençoe sua vida.